Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O assunto desta aula é anatomia da coluna vertebral, curvaturas normais e curvaturas anormais. Então, começamos com as curvaturas funcionais, ou seja, as curvaturas normais da coluna. No adulto, a coluna possui 4 curvaturas. Uma curvatura que recebe o nome de cervical, torácica, lombar e sacral. Alguns autores trabalham sacral ou pélvica. As curvaturas, elas fornecem um suporte flexível para o corpo. A curvatura torácica e a curvatura sacral, elas são côncavas anteriores, enquanto a curvatura cervical e a curvatura lombar, elas são côncavas posteriormente. Essa questão de convexidade e concavidade, nós veremos logo a seguir uma outra imagem que fica bem interessante para facilitar esta compreensão. Passamos agora, e alguns autores também consideram curvaturas primárias, que seriam a torácica e sacral. Por quê? Porque nós nascemos com essas curvaturas, e as curvaturas secundárias ou curvaturas de adaptação, que é a nossa adaptação ao meio que faz com que nós desenvolvemos essas curvaturas. Vamos passar cada uma delas para facilitar. Primeiro, então, a curvatura primária, que é a torácica e sacral. Desenvolve-se no período fetal e são causadas pela diferença de altura entre a parte anterior e posterior das vértebras. Aqui vocês estão vendo uma foto de um recém-nascido, olha como ele tem a curvatura em C, que se chama, quem já pegou uma criança, um recém-nascido, ou de alguns dias, algumas semanas, observa que ele não consegue nem segurar a cabeça. E a curvatura, então, é uma curvatura totalmente primária, tanto a torácica quanto a sacral. Nós não temos ainda o aparecimento da curvatura secundária, nem a curvatura cervical, nem a curvatura lombar. Agora passamos para as curvaturas secundárias, a cervical e a lombar. Vamos falar primeiro da cervical. A curva cervical aparece antes do nascimento, mas ela é acentuada, ou seja, ela está lá presente, mas nós vamos acentuar ela quando a criança começa a sustentar a cabeça, mais ou menos no 3º ou 4º mês. E ela acentua ainda mais quando a criança começa a sentar no 9º mês. Observa, quando uma criança senta, ela precisa segurar a cabeça. Para ela segurar a cabeça aqui, ela tem que ter já desenvolvido essa curvatura cervical. Por isso que no 3º ou 4º mês é cultural, é muito comum nós colocarmos sobre o berço da criança os móveis que vão estimular com que a criança acompanhe os móveis para ela ir desenvolvendo essa curvatura cervical, que ela é acentuada a partir do 3º ou 4º mês de desenvolvimento da criança. A curvatura lombar aparece do 10º, geralmente quando a criança vai fazer 1 ano até 1 ano e meio, dos 12 aos 18 meses, quando a criança começa a andar. Quando a criança começa a andar, ela faz com que o centro da gravidade, ela traz o centro da gravidade do tronco para as pernas, e aí ela vai desenvolvendo essa curvatura lombar. Então, tanto a curvatura lombar quanto a curvatura cervical, elas são denominadas como curvaturas secundárias, porque elas são desenvolvidas a partir depois do nosso nascimento, como que seria uma adaptação ao meio. Por isso que alguns autores trabalham como curvaturas de adaptação, que nós desenvolvemos a partir dessa nossa interação com o meio ambiente. Aqui vocês estão vendo, então, as
4 curvaturas, lembrando que a coluna tem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, o sacro e o cóccix. Esta é a imagem que a gente explica bem a curvatura cervical e a curvatura lombar. Olha como a convexidade é anterior, a convexidade é anterior e a concavidade é posterior, a concavidade é posterior. Por sua vez, a curvatura torácica e a curvatura sacral é o oposto. A convexidade é posterior e a concavidade é anterior. A convexidade é posterior e a concavidade é anterior. E aí nós temos os limites. Muitas vezes os alunos correm no erro de achar que os limites dessas curvaturas é a região cervical, é onde está a curvatura cervical. Não. A curvatura cervical ela inicia a nível de C1 e pode vir até T2. A curvatura torácica, ela vem de T2, aí sim, até T12. A curvatura lombar, ela pega de T12 até L5. E a curvatura pélvica, barra ou sacral, ela vai de L5 até cóccix. Então, essas são as curvaturas normais da coluna vertebral. Como nós chamamos essas curvaturas? Lordose, cifose. Lordose cervical, lordose na região lombar. Na região torácica e sacral, nós denominamos o termo de cifose. Então, essas são as curvaturas normais. Agora passamos a acentuar, a descrever o aumento dessa curvatura. O aumento da curvatura nós vamos chamar de hiper. Então, nós vamos ter a hiperlordose, que é caracterizada como uma rotação anterior da pelve, produzindo o aumento. Aqui vocês têm a imagem, ó. Aqui tem uma curvatura normal, com uma certa angulação, e aqui tem uma curvatura que foi acentuada. Né? Esse aumento desta angulação da curvatura, nós vamos chamar de hiperlordose. A hiperlordose é um problema relacionado a diversos fatores, culminando numa curvatura acentuada, principalmente na região lombar. Pode ter uma hiperlordose cervical, mas o mais comum é na região lombar. O problema pode ser causado por diferentes motivos, como fator hereditário, desenvolvimento na infância ou até mesmo na fase adulta, decorrentes de má postura e hábitos pouco saudáveis. Existe uma situação no nosso desenvolvimento, principalmente na mulher, na gestação, que é comum ao aumento da curvatura lordosa, provocando uma hiperlordose na gestante. Durante a gestação, como vocês estão visualizando nessa imagem, a barriga da mulher pode crescer até 40 centímetros. Esse crescimento leva a alterações na morfologia da nossa coluna, ocorrendo principalmente um aumento da curvatura na região lombar. Além do desconforto, a gestante tem dificuldades para realizar diversas atividades, como levantar, sentar, agachar, ou até permanecer por muitas horas numa mesma posição, e algumas gestantes reclamam até para dormir desse desconforto na região lombar. Com o passar das semanas, o centro da gravidade do corpo se desloca cada vez mais para frente, e aí, para que essa gestante consiga ficar equilibrada, ela tem que aumentar ainda mais a curvatura, ou muitas vezes provocando uma anteroversão de pelve. Da 20ª à 28ª semana de gestação é o período mais acometido, ou seja, da 20ª até a 28ª semanas é onde a gestante sente mais esse aumento da hiperlordose. Porém, pode se iniciar já a partir da 8ª semana. A gente deixa bem claro, pode iniciar a partir da 8ª, mas é comum que apareça a partir da 20ª semana. Durante a gestação ocorre uma intensa transformação do corpo da mulher, para que se prepare para o momento do parto.
Por exemplo, a produção de hormônios como relaxina e o estrógeno, e essa produção dos hormônios provoca uma maior frouxidão dos ligamentos da coluna e da pelve. Por isso que tem uma facilidade no aparecimento da hiperlordose, mais esse aumento protuso do abdômen. Essas duas situações encaminham para que a gestante tenha esse desconforto na região. Aqui é uma imagem bem antiga de um livro que eu gosto bem, ó. Também ocorre aqui na gestante, mas também ocorre quando a mulher coloca um salto, ou seja, ela desequilibra e há um aumento para que ela possa ficar ereta. Nesta imagem vocês estão visualizando uma coluna normal e uma coluna com anteroversão, ó, aquela rotação da pelve, aqui é uma outra foto mostrando, e a gente percebe esse aumento na curvatura lordótica do nossa região lombar, caracterizando como a hiperlordose. Aqui mais uma imagem acentuando bem a curvatura normal e o aumento desta curvatura, e aqui eu tenho outra imagem para caracterizar ainda mais o que é uma hiperlordose. Passamos agora à segunda alteração, que é a hipercifose, que é caracterizada pelo aumento da curvatura torácica. Nós temos uma curvatura normal, aqui tem um aumento desta curvatura, é muito comum em adolescentes pelo crescimento muito rápido ou em idosos em que há uma degeneração dos discos intervertebrais e uma certa fraqueza da musculatura posterior do tronco. Essa anormalidade pode resultar também na erosão da parte anterior das vértebras. Então é muito comum a gente observar o idoso já por um desgaste da nossa coluna vertebral sendo muito cifótico, hipercifótico, né? Cifose é o normal, o hiper é o aumento, o hipercifótico. Aqui vocês estão visualizando, ó, como fica o aumento da hipercifose, muitas vezes até caracterizado com um movimento anterior também de cabeça, né? Então aqui nós conseguimos mostrar uma hipercifose, o aumento da curvatura, aqui está mostrando. Observa onde deveria estar a coluna e onde está a coluna desse indivíduo com a presença de uma hipercifose. Mais uma imagem para acentuar ainda mais o que é uma hipercifose. Observa, e aqui, claro, o ortopedista ou o traumatologista, eles vão identificar a angulação dessa curvatura aqui para verificar o que fazer. Tem até procedimentos cirúrgicos, tem procedimentos de reeducação postural ou até o uso frequente de coletes para acentuar e para diminuir esse aumento desta curvatura. Agora passamos para a escoliose. A escoliose é caracterizada por uma curvatura lateral. Vocês observem que a coluna numa vista posterior, ela deve ser reta. Aqui nós temos uma coluna com curvaturas laterais. Os processos espinhosos voltam-se para a cavidade da curvatura normal durante a flexão. As costelas vão girar posteriormente sobre o lado da convexidade aumentada, formando aquilo que a gente chama de giba. Existem muitas causas de escolioses, incluindo deformidades congênitas na coluna, aquelas que presentes já no nascimento ou herdadas ou causadas pelo ambiente, né? Existe escolioses por problemas genéticos, por problemas neuromusculares e desigualdade também no comprimento dos membros. Muitas vezes o indivíduo tem uma diferença na altura de um membro direito para o membro esquerdo, e isso vai alterar a sua coluna vertebral, provocando sim uma escoliose. Outras causas de escoliose incluem paralisia cerebral, espinha bífida, distrofia muscular, atrofia muscular espinhal e tumores. E aí tem uma observação importante: mais de 80% dos casos de escoliose, no entanto, não tem nenhuma causa conhecida. Elas são chamadas, a gente chama de escoliose idiopática, que muitas vezes não se sabe qual é a causa.
Um médico pode diagnosticar a escoliose com um exame de diagnóstico, como uma radiografia, uma radiologia da coluna vertebral, como vocês estão visualizando aqui, ó, certo? Uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética da coluna. A curvatura da coluna vertebral, em seguida, é medida. Nós vamos medir o ângulo, o grau, em termos de grau, quanto é esse aumento dessa curvatura lateral. Geralmente uma curva é considerada significativa se for maior que 25 a 30 graus, ou seja, se isso aqui, ó, essa medida for maior que 25 a 30 graus, é considerado uma escoliose significativa. No entanto, se essas curvaturas forem superior em graus a 45 a 50 graus, são consideradas mais graves. Aí nós temos uma situação mais perigosa em que a curvatura está acima de um grau preocupante, que é de 45 a 50 graus. A maior parte dos casos de escoliose na criança e adolescente não possui causa, se não for por uma deformidade. É aquilo que a gente chama de escoliose idiopática. Aqui vocês estão vendo uma imagem, um desenho mostrando uma coluna normal e uma coluna com a curvatura, que pode ser em C ou ter uma curvatura em S, que se chama, quando tu tem uma curvatura na região torácica e uma curvatura na região lombar. Aqui fica bem claro aquilo que nós vimos antes. O processo espinhoso volta-se para a cavidade da curvatura anormal durante a flexão. As costelas vão girar, ó, e aqui nós estamos vendo a giba para o lado da convexidade aumentada. É isso que a gente identifica. Muitas vezes a gente pode identificar só numa avaliação de postura do nosso paciente, porque os ombros têm que estar no mesmo plano, a crista ilíaca tem que estar no mesmo plano, ou nós recorremos a exames de imagem para diagnosticar com mais clareza o grau dessa escoliose. Aqui vocês estão vendo os sinais de escoliose, ó, aquilo que nós falávamos, ó, a inclinação dos ombros, a inclinação do quadril, olha a alteração giba, ó, a criança faz uma flexão, olha como tem que estar normal, a criança fez uma flexão e as costelas giraram posteriormente sobre o lado da convexidade aumentada. Então aqui está identificando que há uma alteração nesta coluna em relação à presença de uma escoliose. Aqui é uma imagem que mostra um tipo de tratamento que é possível, claro, um esquema, ou seja, eu teria que fortalecer essa musculatura para realinhar a coluna, por isso que alguns graus de escoliose, o tratamento é exercício, tu vai fazer reabilitação, tu vai fazer fisioterapia, tu vai fazer pilates, RPG, para fazer o reequilíbrio muscular, para reduzir esse grau de escoliose. Em alguns casos mais graves, como aquela que ultrapassam 45 a 50 graus, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia. Aí nós vamos colocar uma artrodese, ó, bem acentuada aqui para realinhar esta coluna e manter esta coluna ereta. Não é nem por uma questão muitas vezes estética, sim, mas também porque há uma alteração na minha caixa torácica aqui e isso pode dificultar os movimentos respiratório em função de uma caixa torácica alterada. Ou seja, muitas vezes o tratamento é cirúrgico, ele é necessário. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a compreender melhor sobre as curvaturas normais e as curvaturas anormais da nossa coluna vertebral. O nosso obrigado e até um próximo vídeo do nosso canal.